Demora um pouquinho. Agora apareceu. Então, boa noite a todos. Hoje nós teremos a nona aula, referente ao estudo científico, aspectos éticos, processo de registro no Comitê de Ética e Pesquisa no CONEP. Nós temos hoje a grata satisfação de receber a professora Renata Cordeiro, que é fisioterapeuta do Hospital Maternário do Hospital Viraná Cachoeirinha, tem mestrado em reabilitação pela Universidade Federal de São Paulo e é presidente do Comitê de Ética, do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Municipal e Escola Maternidade Cachoeirinha. É com grande satisfação que nós recebemos a professora Renata. Muito obrigado por colaborar com o nosso curso, Renata. Eu assim, conheço o seu trabalho, né, o excelente, brilhante trabalho que você faz na Maternidade de Cachoeirinha. Tive o prazer de iniciar o trabalho com você. Infelizmente, tive que sair por razões que você conhece. E lá dentro da Universidade Federal, nós estamos iniciando esse curso. Eu tenho certeza que os seus conhecimentos serão muito importantes para todos os estudantes, residentes, staffs na Universidade Federal de Alagoas e no Brasil todo, porque esse curso está sendo visto no Brasil inteiro, tá? Muito obrigado e a palavra está aberta para você. Ok, professor Lourenilson, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, poder falar para essa audiência tão qualificada de residentes, de médicos, de pessoas interessadas em pesquisa. É muito importante produzir conhecimento novo, muito importante produzir ciência, sem deixar de levar em consideração os aspectos éticos. Então, é uma grande satisfação estar aqui e poder transmitir um pouco dos princípios que regem a ética em pesquisa, antes mesmo de ensinar sobre o como fazer, como submeter um projeto, porque pessoas menos experientes em pesquisa, e às vezes até alguns que são mais experientes, acham apenas que elas têm uma missão burocrática de atender a um tal de um comitê de ética, submeter a uma instância de avaliação do seu trabalho, e não entendem muito bem por que isso deve acontecer. Então, é muito comum ser vista essa etapa de submissão a uma apreciação externa, ou seja, alguém que não está naquele mesmo grupo de pesquisa, e se submeter ao controle social. É muito difícil, porque eles pensam, isso aí é moroso, vai levar vários meses. Eu quero explicar inicialmente para vocês o porquê que isto acontece, quais são as razões da existência da análise ética. Existe um porquê, existe uma história. Para só então a gente entrar na história do sistema CEP-CONEP e depois entrar em aspectos práticos. Não vou conseguir abarcar todos os aspectos práticos, tá? Mas eu tenho certeza que os senhores sairão daqui pelo menos compreendendo melhor a importância da análise ética e o quanto a análise ética colabora com o pesquisador. Ela também, além de defender os interesses dos participantes de pesquisa, também confere, a eticidade da pesquisa confere mais credibilidade e mais segurança para o pesquisador. Então, eu vou fazer um compartilhamento aqui de tela. Está tudo ok com o compartilhamento? Tudo ok. Muito bem, então, como eu já falei, primeiro a gente vai conceituar a ética em pesquisa, vai entender o decurso histórico e discutir o que são boas práticas em pesquisa. A gente vai contextualizar o papel do sistema CEP-CONEP, vai explicar um pouco o histórico e as finalidades. Nós vamos conhecer as principais normativas, as resoluções e cartas circulares, sem as quais nenhum pesquisador pode começar a fazer um projeto, porque senão é pendência na certa. Então, é melhor conhecer essas resoluções. A gente vai também desenvolver a ideia de quando devo ou não devo submeter um projeto à análise ética. Nem todos os projetos têm essa necessidade, tá? Mas é um pequeno conjunto de projetos que não se submetem à análise ética.
E aí, só no final é que nós vamos fazer uma introdução ao funcionamento da Plataforma Brasil, que é o método de registro, sim, de submissão dos projetos, onde toda a comunicação vai acontecer entre o Comitê de Ética ou a CONEP e o pesquisador. Então, vou desenvolver brevemente a história da ética em pesquisa, né? Aquele argumento do tudo vale desde que eu possa aumentar o conhecimento científico, isso já remonta, já desde os anos 1700, essa necessidade de produzir, de entender a ciência como a verdade sobre os aspectos naturais, sobre as ciências dos fatos, nas ciências médicas, isso já remonta ali ao iluminismo. Então, o que se quer é produzir, produzir, produzir. Os aspectos éticos nem eram conhecidos, não eram levados em conta. A gente tinha, era o juramento de Hipócrates, então, a gente tinha algumas coisas que balizavam minimamente a prática médica, mas quando se referia à pesquisa, tudo isso era um pouco esquecido. No século XX, a gente teve escândalos famosos. A gente teve o Holocausto, os campos de concentração do Terceiro Reich, que eram ambientes de pesquisa, ou que se diziam ambientes para produção de conhecimento, de pesquisa na área médica. Então, tem alguns exemplos de bizarrices acadêmicas não, mas bizarrices experimentais, como os ciganos gêmeos, que eles eram assassinados por médicos que só queriam estudar os fatores que influenciavam a diferenciação das cores dos olhos. Outra pesquisa tinha a finalidade de averiguar quanto tempo o ser humano poderia aguentar sem ingestão de água potável, e para isso os prisioneiros de guerra eram obrigados a beber água do mar. Tinha também um outro estudo, um estudo que foi útil, bastante útil, porque a maior parte desses estudos nem teve grande utilidade, que são os efeitos da hipotermia. Então, isso daí também foi importante, mas submetiam as pessoas ao limite da hipotermia até a morte. Isso acontecia nos campos de concentração. Obviamente que os aliados se uniram, criaram um tribunal militar internacional no final da Segunda Guerra, e isso levou a diversos julgamentos em Nuremberg, na Alemanha. Um deles foi o julgamento dos médicos nazistas que faziam pesquisa, que faziam experimentos. Tá? Em 9 de dezembro de 1946, ocorreu, então, a condenação de médicos e cientistas nazistas por crimes de guerra contra a humanidade. Foram 7 condenações por enforcamento, foram 8 sentenças de 10 anos de reclusão até prisão perpétua e 8 absolvições. Esse julgamento ele teve o seu veredito em 19 de 8 de 1947, quando as condenações efetivamente ocorreram. Além disso, surge então o Código de Nuremberg. É o nosso primeiro código de ética para a área científica, tá? E eu trouxe todos os princípios desse código, são 10 princípios. É tão importante falar dos 10 princípios, porque vocês vão reconhecer nesses princípios muitos elementos que são falados nas discussões éticas. Tudo aquilo que nós consideramos hoje no nosso sistema CEP-CONEP no Brasil, tudo está baseado nesses princípios basilares do Código de Nuremberg, acrescidos, obviamente, de outros códigos, de outras declarações e de outros documentos que evoluíram. Mas o ponto inicial da discussão ética em pesquisa ocorre em 1947, ou seja, é bastante recente, né? Então, o primeiro princípio é que o consentimento voluntário do participante deve ocorrer mediante informação. É o respeito à autonomia. É o primeiro princípio. Então, um participante de pesquisa, e atualmente não se usa mais o termo sujeito de pesquisa, a gente usa o termo participante de pesquisa. Ele tem que ter sua autonomia respeitada.
obviamente, existem situações em que a autonomia ela está diminuída. Então, para isso tem que ter representantes legais. Mas a gente tem o reconhecimento, pela primeira vez, da autonomia e de que as pessoas são voluntárias. Elas não são prisioneiros de guerra, não pode usar esse tipo de população, não é? Campos de concentração, isso é um absurdo. Então, o Código de Nuremberg deixa isto muito claro. O experimento deve ser tal que produza resultados vantajosos para a sociedade, os quais não possam ser buscados por outros métodos de estudo e não devem ser feitos casuística e desnecessariamente. Então, aquele conceito de que eu tenho que ter relevância social na pesquisa, ou seja, essa pesquisa ela tem que poder ser aplicável, poder trazer benefícios individuais ou coletivos. Já vem do Código de Nuremberg. Então, pesquisa por pesquisa, coisas desnecessárias, sem a menor utilidade, isso daí não precisa ser feito, não deve ser feito. Então, vocês já vão ouvindo algumas informações sobre o pensamento de quem faz análise ética. O pensamento de um parecerista em análise ética vai levar em conta todos esses princípios. E sim, podemos questionar a utilidade de uma pesquisa. Isso pode acontecer dentro de uma análise ética. Então, uma metodologia muito questionável, mal escrita, mal comunicada, ela leva a uma dúvida. Ué, qual é a utilidade disso? Qual é a relevância disso? E aí o pesquisador às vezes fica aborrecido, mas você está analisando o meu método, está analisando o mérito acadêmico? Sim, nós podemos fazer isso se isso influenciar a relevância social do estudo e se tiver impacto sobre aquilo a que o participante vai se submeter naquela pesquisa. Terceiro princípio, o experimento deve ser baseado em resultados de experimentação animal e no conhecimento da evolução da doença ou outros problemas em estudo. E os resultados conhecidos previamente devem justificar a experimentação. Então, antes de partir para a pesquisa em humanos, a gente tem que esgotar outras formas de experimentação. Então, são as fases do estudo clínico. Então, aqui a gente já tem uma introdução de que o estudo clínico ele não vai direto para humanos, eu tenho que ter um contínuo em termos de produção de conhecimento que parta de modelos experimentais antes de chegar nos seres humanos. O princípio 4 é que o experimento deve ser conduzido de maneira a evitar todo sofrimento e danos desnecessários, físicos ou mentais. Tá? Então, é o princípio da não maleficência. Nenhum experimento deve ser conduzido quando existirem razões para acreditar numa possível morte ou invalidez permanente, exceto talvez no caso de o próprio médico pesquisador se submeter ao experimento. Então, essa é uma condição de exceção do Código de Nuremberg. O grau de risco, e aí eu até coloquei uma cor diferente para destacar, porque risco é o que a gente mais fala em análise ética. O grau de risco aceitável deve ser limitado pela importância humanitária do problema que o pesquisador se propõe a resolver. Então, se o estudo vai trazer um alto impacto, um grau de risco maior pode ser aceitável, tá? Mas isso vai depender também do próprio participante de pesquisa aceitar e compreender esta importância. Devem ser tomados cuidados especiais para proteger o participante do experimento de qualquer possibilidade, mesmo remota, de dano, invalidez ou morte. Quando a gente fala em risco, a gente pensa quais são os riscos a que o participante se submete. Ele vai ter um dano, a probabilidade de dano é maior, é isso que o grau de risco nos indica. Então, vocês já percebem que quando pensa lá em termos de consentimento livre e esclarecido, vocês já sabem que tem que colocar benefícios da pesquisa, porque eu falei que ela tem que ter relevância. Vocês sabem que vocês têm que expor o grau de risco a que o participante vai se expor, até para que ele faça esta balança na mente dele. Qual é o benefício que eu vou ter em participar, eu ou a coletividade, e qual é o risco a que eu me submeto para poder produzir esse conhecimento. E se eu tiver um dano, quais são as garantias que esse pesquisador me traz? Então, já estou introduzindo, através de um documento de 1947, práticas que nós temos no momento atual. E eu nem terminei
todos esses princípios do Código de Nuremberg. A gente ainda tem o 8º princípio, que é: o experimento deve ser conduzido apenas por pessoas cientificamente qualificadas. Deve ser exigido o maior grau possível de cuidado e habilidade em todos os estágios daqueles que conduzem e gerenciam o experimento. Então, fazer uma pesquisa com um risco alto, um experimento sofisticado, um ensaio clínico ou qualquer outro tipo, mesmo que seja um questionário aplicado a pessoas para saber opinião sobre o funcionamento da saúde no Brasil, enfim, não importa. Há riscos e não é aceitável que o pesquisador não seja experiente. E como é que ele demonstra isso? Ele tem que ter um currículo compatível. Ele tem que ter um orientador que tenha um bom lastro acadêmico para trazer essas garantias também. Então, um parecerista vai analisar também até a maturidade científica daquele pesquisador responsável pela pesquisa. Por isso, mesmo que alunos de graduação, eles nunca são os responsáveis pela pesquisa, é sempre o orientador. Quando a gente pensa em submissão de projeto, quem submete, nesses casos, é o orientador e não um aluno de graduação. A partir do nível de pós-graduação, lato sensu, em que as residências estão situadas, ou estrito sensu, que é mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado, aí o pesquisador responsável pode ser o próprio estudante destes níveis, que já são níveis mais sofisticados. Durante o curso do experimento, o participante deve ter plena liberdade de se retirar, caso ele sinta que há possibilidade de algum dano com a sua continuidade. Também destaquei a liberdade de se retirar, porque os senhores devem reconhecer que nos termos de consentimento livre esclarecidos, sempre tem uma frase em que esse direito do participante de se retirar em qualquer tempo durante um experimento, durante uma pesquisa, mesmo que ele já tenha fornecido todos os dados que são necessários para a pesquisa, o pesquisador é obrigado a retirar esse caso da planilha, tá? É um direito de exercer a liberdade de se retirar do estudo. Durante o curso do experimento, o pesquisador deve estar preparado para suspender os procedimentos em qualquer estágio, se ele tiver razoáveis motivos para acreditar que a continuação do experimento causará provável dano, invalidez ou morte para o participante. Então, também destaco suspender os procedimentos, porque entra aquela noção de evento adverso. Uma pesquisa tem que ter um comitê de monitoramento. Geralmente, os comitês de ética exigem essa instância de um comitê de monitoramento dos pesquisadores para eventos adversos e danos que podem ocorrer com os participantes, para que um projeto possa ser suspenso e essa argumentação entrar e, durante a tramitação ética, tudo isso ser levado em consideração para suspender um protocolo de pesquisa ou não, tá? Então, olha só, 1947, 10 princípios super importantes que regem por completo o trabalho dos comitês de ética na atualidade. Aí vocês vão me dizer, bom, depois do Holocausto, depois dessas graves violações de direitos humanos, depois de um código de Nuremberg, todo mundo passou a respeitar os direitos humanos, passou a fazer pesquisas agora com um embasamento ético, porque essas normativas não existiam. Inclusive, aqueles que estavam sendo condenados no tribunal de Nuremberg, eles argumentavam que não existia uma legislação própria para isso. Essa era a linha de argumentação deles. E aí tudo ficou resolvido, né? Negativo. O pós-guerra trouxe ainda violações de direitos humanos. Elas continuaram. Olha, em todos os países, tá? Aliados, não importa. Estados Unidos, União Soviética, a própria Alemanha, todo mundo cometia suas violações. Os pesquisadores, por isso que eu chego àquela reflexão, é uma tendência do pesquisador mais violar do que respeitar, não é? E não é, agora, a partir desse ponto, não é falta de conhecimento. Em 1964, diante dessas violações,
que continuavam acontecendo, ocorreu a 18ª Assembleia da Associação Médica Mundial, e lá a reafirmação do Código de Nuremberg pela Declaração de Helsinki. Essa declaração, ela sofre modificações contínuas. A primeira delas foi em 1975, e que envolve diretrizes que devem ser seguidas para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, com delineamento e procedimentos bem claros, e começou, a partir daí, de 75, começou a deixar claríssimo a ideia de que há necessidade dos protocolos de pesquisa serem submetidos a um comitê especializado em ética em pesquisa, que seja independente do grupo de pesquisadores e da instituição, tá? Então, nessa revisão da Declaração de Helsinki, em Tóquio, 1975, é que surge, então, o consenso de que as pesquisas têm que ser submetidas ao controle social, submetidas a uma equipe diferenciada de pessoas que também entendem de pesquisa, mas que não estão envolvidas com as pesquisas, com aquelas pesquisas, para analisar de maneira imparcial o mérito ético dessas pesquisas, tá? Então, esse é o primeiro momento que se fala em comitê de ética. Até porque, né, mesmo depois da Declaração de Helsinki, a gente ainda teve escândalos de violações éticas, tá? Um autor, e eu deixo até no final da pesquisa, no final da apresentação, a referência desse artigo de 1966, o autor, ele identificou 22 exemplos de estudos antiéticos publicados em periódicos de circulação internacional de alto fator de impacto, como, por exemplo, New England Journal of Medicine, JAMA, e ele ficou horrorizado com os tipos de violações que ocorriam neste período. Então, a gente já está numa declaração de Helsinki, já tem o Código de Nuremberg, já tem bastante tempo, e ele fez essa pesquisa a partir de um grande levantamento e descobriu que um percentual muito grande de pesquisas ainda eram publicadas em periódicos de alta circulação com violações éticas. E é muito interessante, eu li esse artigo, tem pesquisas que são bizarras, são coisas inúteis e que expõem pacientes muito vulneráveis, como bebês de até 48 horas de vida, apenas com um estudo fisiológico, submeteram a altas doses de raio-x em 48 horas de vida, só para estudar o funcionamento do sistema urinário. Uma situação completamente questionável, bizarra num comitê de ética atualmente. Uma pesquisa como essa jamais seria aprovada, tá? E ele se espantou que as fontes de financiamento não eram só aquelas que nos remetem a mais conflitos de interesse, conflitos de caráter comercial. A indústria farmacêutica, claro, como sempre, órgãos governamentais, inclusive com fomento à pesquisa, e as próprias instituições de ensino. Então, estava todo mundo violando. Então, a situação não é boa. Em 1972, teve um grande escândalo, que é o estudo de Tuskegee, que é uma pequena cidade do Alabama, que tinha o interesse de seguir por 40 anos um estudo mais observacional, tá? Eles queriam, na verdade, entre 1932 e 72, compreender a história natural da sífilis em uma amostra de 600 homens negros agricultores do Alabama e analfabetos e tudo mais, né? 399 deles tinham sífilis contra 201 saudáveis. Então, eles compararam a história natural da sífilis com esses pacientes igualmente saudáveis. Agora, é o seguinte, os participantes não conheciam o diagnóstico. Eles nem sabiam que estavam usando placebo, apesar dos pesquisadores dizerem, não, o senhor está sendo tratado. E a penicilina já era o tratamento vigente. Eles poderiam ter sido tratados, eles foram privados de tratamento adequado da época, o padrão ouro da época, eles foram privados disso, para se compreender a história natural. Eles não sabiam que eles tinham sífilis, eles sabiam
por meio dos pesquisadores, da equipe de saúde, que eles estavam ganhando um tratamento gratuito para o que era chamado de sangue ruim. Aí eles também ganhavam transporte até a clínica, refeições gratuitas, pagamentos em dinheiro, um pouquinho, e as despesas com o funeral. Então, eles se sentiram tentados a entrar nessa pesquisa voluntariamente e ficaram lá, sendo acompanhados por 40 anos. Olha só, nos Estados Unidos, uma coisa bastante bizarra de se pensar que num país, né, livre, num país como os Estados Unidos, as gravíssimas violações ocorreram com populações específicas, não é? Então, aí a gente tem vários elementos de violações de direitos humanos, de racismo, a vulnerabilidade extrema desta população que era rural, que era analfabeta, em que não tinha condições nem de compreender o que estava acontecendo. Ao final, apenas 74 sobreviveram, 40 esposas foram contaminadas, afinal de contas, esses 399 sequer sabiam que tinham sífilis. 19 crianças nasceram com sífilis congênita, e as desculpas do governo, uma vez que o financiamento dessa pesquisa foi público, tá? Foi do sistema público de saúde. Essas desculpas vieram em 16 de maio de 1997. Então, a gente pensa que violações de direitos humanos são coisas do período entre guerras, né? E a gente vê que esses problemas são mais atuais do que a gente possa imaginar. Inclusive, foi tema de um filme baseado nessa história em português. O filme se chama Cobaias. Eu pesquisei, ele está disponível legendado no YouTube. Acho que é bastante interessante acompanhar como foi essa história desse escândalo. Acho que isso vai trazer muitos insights interessantes aí para essa discussão. Muito bem. Depois dos escândalos, eles sempre tentam fazer alguma coisa. Então, criou-se uma comissão, que, aliás, esse escândalo especificamente dessa pesquisa do Alabama foi muito registrada pelo New York Times. Tá? E aí isso pressionou o governo a criar uma Comissão Nacional de Proteção de Sujeitos Humanos nas Pesquisas. Isso foi entre 1974 a 78. Dali surgiu o famoso relatório Belmont, que trouxe os 3 pilares da ética em pesquisa e que também são os 3 pilares da bioética, que é a autonomia, que é o respeito pelas pessoas, concretizado no processo de elaboração e obtenção do termo de consentimento informado, que é a beneficência ou não maleficência, que na prática diz respeito à garantia do máximo bem-estar em detrimento de danos para participar de uma pesquisa, e da justiça, que é a garantia de mecanismos equitativos na implementação dos protocolos, desde a participação na pesquisa até a distribuição dos resultados. Então, aqui na justiça, e a equidade, tratar iguais como iguais, diferentes como diferentes, entender, inclusive, quem deve ou não ir para um grupo controle ou experimental, existe a alocação aleatória, mas conseguir diferenciar algumas situações, perceber dinamicamente a pesquisa e as necessidades destas pessoas que estão nos experimentos de maneira individualizada também. Isto é muito importante. Não submeter, por exemplo, as pessoas a um tratamento placebo puro, sendo que você já tem uma forma de tratamento. Você está testando uma forma nova, mas você já tem alguma forma. Você não pode privar as pessoas de tratamento. E se aquele tratamento experimental se mostrou superior, oferecer essa possibilidade. Todos esses valores que hoje nós são tão caros para nós hoje nas análises éticas, isso tudo já remonta a algum tempo. Tá? É baseado em diversas discussões que foram baseadas em exemplos tristes de violação de direitos humanos. Então, quando a gente junta a Declaração de Helsinki e o relatório de Belmont, a gente introduz essa necessidade de haver mecanismos regulatórios e os comitês de ética em pesquisa em todo o mundo. Tá? Isso se torna depois uma tendência mundial. Opa, deixa eu voltar aqui. No Brasil, então, foi criada apenas em 1996
sendo uma das 18 comissões do Conselho Nacional de Saúde a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é a CONEP. Hoje, nós já temos essa resolução 196 de 1996 revogada e substituída, designada hoje pela resolução 466 de 2012. Então, não é para dizer este estudo respeita a resolução CNS 196 de 1996, porque ela foi revogada. Tá? Então, hoje a gente trabalha com a resolução 466, que traz muitos elementos, evidentemente, da 196 e traz outras providências também, traz mais modernidade na análise ética e também traz a ideia da submissão na plataforma Brasil, que era algo que não existia antes. A finalidade da CONEP, para que ela serve, para que ela foi criada? Ela é uma instância colegiada de abrangência nacional responsável pela análise dos aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos, bem como pela adequação e atualização das respectivas normas. A CONEP atua na preservação dos aspectos éticos de defesa da integridade e dignidade dos participantes de pesquisa. Tá? Mas ela não atua sozinha, né? Existe uma descentralização nesse poder de análise ética. Ele é formado, ele é um grande sistema. A CONEP, ela seria uma autoridade maior, mas que divide essa autoridade com um sistema muito maior do que isso e descentralizado, que é o sistema CEP-CONEP. Os CEPs, que são os Comitês de Ética em Pesquisa, eles são autoridades institucionais, enquanto que a CONEP é uma autoridade nacional. Tá? É um sistema descentralizado no qual os CEP possuem autonomia de análise ética, excetuando protocolos nas áreas temáticas especiais. Para isso, a gente tem que conhecer a resolução 466, para entender qual é a necessidade de encaminhar para uma análise do colegiado da CONEP, que se constitui de uma maneira muito parecida com as constituições de comitês de ética em pesquisa locais. Tá? As áreas temáticas especiais são aquelas nas quais as análises são realizadas considerando o risco elevado da pesquisa, a cooperação estrangeira, entre outros. Então, a área, por exemplo, de genética humana, geralmente uma área temática especial, vai para a CONEP. No começo da pandemia por Covid-19, no comecinho, logo nos primeiros meses, todos os trabalhos deveriam ser analisados pela CONEP. Depois ela emitiu uma resolução, uma carta circular, indicando que todos os CEPs é que deveriam fazer as análises éticas, mas no começo ela assumiu para si todos os protocolos de Covid. Tá? E são decisões que dinamicamente a CONEP vai tomando. Para pesquisas nessas áreas, é necessário que haja aprovação do CEP e posterior aprovação da CONEP. Então, o CEP local avalia e depois o próprio CEP se encarrega de encaminhar esse protocolo para a CONEP e a CONEP faz uma segunda análise. Se ela entender que aquela área não é dela, ela devolve o projeto, o protocolo fica avaliado apenas pelo Comitê de Ética local. As instâncias CEP e CONEP, elas são colegiadas, interdisciplinares e independentes e de relevância pública. Os membros que integram o CEP e a CONEP têm independência na tomada de decisões, mantendo confidenciais as informações conhecidas por eles. Então, assim, tem que ter pessoas com titulação, mas não somente. Tem que ter representantes de controle social, que são os representantes dos participantes de pesquisa. Tem que ser, não pode ter 50% ou mais de profissionais da mesma área. Então, ele tem que ser um colegiado interdisciplinar e ele tem que ser bem equilibrado, até em gênero. Então, tem que ter um pouco mais homens, tem que ter um número de homens, um número de mulheres mais ou menos equilibrado. Se a instituição for muito feminina ou muito masculina, você acaba tendo que usar uma justificativa para desequilibrar o jogo em relação a gênero, né? Esse é um problema que nós temos no nosso comitê de ética, ele é um comitê um pouco mais feminino, então é sempre um desafio argumentar através dos próprios números de RH. Né? Mas para vocês entenderem como que é formado um comitê de ética. E existem normas próprias para a formação dos comitês de ética. Não se esqueçam que esse sistema ele tem uma função consultiva
Então, vocês podem bater na porta de qualquer comitê de ética e consultar sobre situações de ética. Tem uma instância deliberativa, porque a gente faz pareceres e diz, essa pesquisa pode ir para frente ou esta não pode. Tem uma instância recursal, normativa. A normativa já é a função da CONEP, já não é função dos CEPs. E todos, CONEP e CEP, têm a função educativa, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, certo? Para vocês terem uma ideia, a gente tem aproximadamente 800 comitês, um pouco mais do que 800 comitês de ética no Brasil, tá? Esse mapa está um pouquinho desatualizado em termos brutos, mas a gente já sabe que a distribuição na região sudeste é maior, então a maior parte dos comitês de ética do Brasil se encontram na região sudeste, seguida pela região nordeste, tá? Alguns conceitos são muito importantes para nós considerarmos até para submissão de projetos de pesquisa, ou que é pesquisa com seres humanos, que é disso que trata o sistema CEP-CONEP. Porque quando se trata de pesquisas com modelos em animais, a gente está falando dos comitês de ética no uso de animais, que é outra história, e nós não vamos nos ater a esse assunto. Tanto é que os comitês eles não podem existir nem no mesmo corredor. Às vezes existem os dois comitês, mas são coisas completamente distintas. Aqui só estamos falando de pesquisas que ocorrem com seres humanos. Então, é toda pesquisa que individual ou coletivamente envolva o ser humano de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de informações e materiais. Então, aqui vocês já conseguem perceber que nos interessa saber se vocês vão trabalhar com biobancos, se vocês vão trabalhar com informações secundárias, que são aquelas extraídas dos prontuários, além da pesquisa que envolve o ser humano de maneira direta. Eu vou entrevistar diretamente uma pessoa, vou fazer um exame, vou propor um tratamento, uma cirurgia, enfim, tudo envolve a ética em pesquisa com seres humanos. Um protocolo de pesquisa, quando a gente fala, vou analisar o protocolo da pesquisa X, eu estou dizendo que eu vou analisar um dossiê ou um conjunto de documentos que descreve os objetivos, a metodologia, o desenho, as pessoas que podem participar do estudo, incluindo a qualificação dos pesquisadores e todas as instâncias responsáveis. Além disso, abarca aspectos fundamentais como duração do estudo, avaliação estatística e a proteção do participante de pesquisa. Então, todo aquele conjunto documental que o pesquisador submete para análise ética recebe a denominação protocolo de pesquisa, ok? Quem é que pode participar, então, de pesquisas? Qualquer pessoa pode ser uma voluntária e se tornar um participante de pesquisa. Para isso, o participante deve concordar e assinar o termo de consentimento livre esclarecido, que garante sigilo, a privacidade do participante, o acesso aos resultados de exames e testes pessoais e todas as informações necessárias para sua proteção. E ele tem o direito também de informações pós-estudo, não só informações olha, eu trouxe as minhas contribuições para essa pesquisa, no que é que deu? Então, o pesquisador ele tem a obrigação de comunicar os resultados da sua pesquisa. Existem várias formas. Ele pode comunicar diretamente ao participante, ele pode utilizar os veículos de imprensa, ele tem que comunicar, ele tem que colaborar com quem colaborou com ele, não é? E também acesso pós-estudo de medicamentos, por exemplo. Existe uma lei tramitando no Congresso que limita esse acesso, porque esse acesso ele não é limitado. E isso vai trazer um retrocesso para todo o sistema CEP-CONEP. Não é o momento de discutir esses projetos que estão em tramitação, mas é importante que todos saibam que o paciente tem acesso ao tratamento pós-estudo. Então, aquele tratamento se mostrou benéfico, então ele pode e deve seguir com aquele tratamento. Ele não deve ficar sem tratamento. Já soube até de escândalos de pesquisa envolvendo HIV/AIDS na África, em que pesquisadores internacionais, evidentemente com verba internacional de indústria farmacêutica, eles limitaram o acesso
ao tratamento de coquetéis para HIV, alegando que, mas a gente pelo menos tratou por um período, e nem isso eles teriam aqui. Né? Isso é uma violação de direitos também do participante, e super recente, porque HIV/AIDS é década de 80, 90, é um problema atual, e muitas pesquisas ainda acontecem em relação a tratamentos, não é? Então, pessoal, todo e qualquer projeto de pesquisa envolvendo seres humanos deverá obedecer a resoluções específicas, que é a 466 e também, mais recentemente, a Resolução 510 de 2016 e todas as outras normas vigentes e cartas circulares que têm a ver com especificidades das pesquisas. Eu vou tratar de algumas dessas especificidades, tá? Não vou falar como é não vou descrever a resolução 466 na íntegra. Eu trouxe todos os capítulos para vocês verem que ela é bastante completa. Ela é longa, mas ela é necessária. Os pesquisadores precisam conhecer, que seja uma leitura rápida, mas é muito necessário entender as disposições preliminares, os termos e definições, os aspectos éticos da pesquisa que envolve seres humanos, o processo de consentimento livre e esclarecido. Esse item, este capítulo 4, é importantíssimo. O pesquisador não tem que dizer que, ali nas considerações éticas da pesquisa, o participante vai assinar um termo e o projeto vai ser submetido ao comitê de ética da instituição X. Não, ele tem que dizer, além disso, como ele vai obter esse consentimento, como é que ele faz a abordagem deste participante, a abordagem inicial. Ele vai telefonar, ele vai abordar num ambulatório, e que sala que é essa? Tem sigilo, não tem? Como que ele vai chegar nessas pessoas? Ou seja, é um processo, o consentimento não é uma assinatura, é um processo, tá? Ele tem que expor os riscos e benefícios, então tem um capítulo só para falar de riscos e benefícios. Então, uma das coisas que as pessoas gostam de fazer é quantificar risco. Risco baixo, risco médio, risco alto. Não precisa quantificar. Descreva a natureza do risco. É risco do quê? Perda de sigilo, confidencialidade, é risco físico, de uma lesão. E, além de tudo, o pesquisador tem que dizer o risco, a natureza do risco, não ficar colocando quantificações, porque isso é subjetivo. E ele tem que dizer as formas de mitigar estes riscos, que é mais importante ainda. E isso tem que estar no termo de consentimento livre esclarecido. Tem um capítulo só sobre como é o protocolo de pesquisa, como que ele deve ser feito. Tem um capítulo que fala do sistema CEP-CONEP. Um capítulo sobre os comitês de ética em pesquisa, suas atribuições, bem como as atribuições da CONEP. Um capítulo sobre o procedimento de análise ética. Olha que interessante, o pesquisador tem que saber como o trabalho dele vai ser analisado. Qual é o papel dos comitês, como que isso é feito. Ele tem que conhecer, aqui no capítulo 11, as responsabilidades do pesquisador responsável. O que compete a ele? Quais são as obrigações dele? Isso limitaria muitos dissabores, muitas pendências e muitos problemas de má conduta que nós vemos frequentemente. Outras disposições, resoluções, normas específicas e disposições finais. Eu também vou colocar a referência para que vocês possam ler na íntegra a resolução 466, mas ela é básica. Não quer ler mais nada? Tem que ler a 466. Não dá para escapar. Não dá. Simples assim. E muitas dúvidas as pessoas têm, porque elas sequer olharam para esse documento. A 510, ela foi publicada um pouco posterior à 466, porque foi uma luta de uma subcomissão dentro do Conselho Nacional de Saúde, que tratava das especificidades das pesquisas que empregam metodologias próprias das ciências humanas e sociais. O pessoal qualitativista, né? O pessoal da pesquisa qualitativa, ele não se sentia muito representado naquela forma de submeter na plataforma Brasil, a forma de análise, porque a metodologia, o método de estudo, eles são variados e são muito diferentes de experimentos, dos métodos das ciências factuais, tá? Da pesquisa clínica biomédica, tá?
Então, eles criaram uma resolução específica que é extremamente útil para todos. Ela se complementa à 466, ela não se opõe de maneira nenhuma. Então, um pesquisador que tem métodos próprios das ciências humanas e sociais, os qualitativistas, como nós dizemos, eles têm que respeitar a 466 e, complementarmente, a 510. Porque lá no artigo 13.3 da 466 já existe sim o reconhecimento de especificidades éticas nessas pesquisas de ciências humanas e sociais, tá? E aí eu só vou destacar alguns elementos que são super importantes, como o artigo 1, que esta resolução dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na forma definida nesta resolução. Tá? Daí a grande pergunta que a resolução 510 responde tá bom, são tantas e variadas as metodologias nas ciências humanas, o que deve, o que não deve ser submetido à apreciação ética? E isso é muito legal porque se complementa a própria 466. Então, não precisa, então, submeter a comitê de ética as seguintes situações. Pesquisa de opinião pública com participantes não identificados. Pesquisa que utiliza informações de acesso público nos termos da Lei número 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, tá? Pesquisa que utiliza informações de domínio público. Então, vamos pensar em DataSUS, IBGE, são informações em conglomerados, já que não há possibilidade de identificação individual, os dados individuais, mas eles estão lá públicos. Tem algumas que são de domínio público mesmo, e outras que estão ali dentro de pesquisa censitária, então resultados do censo, eles serão publicados e você pode fazer pesquisa utilizando essas informações, tá? Porque é impossível chegar naquele participante fulaninho, o seu João, que mora na rua tal da cidade tal. Não é possível chegar nisso com as informações que existem publicamente já dispostas para os pesquisadores. Pesquisa com bancos de dados cujas informações são agregadas sem possibilidade de identificação individual. Mas aqui os pesquisadores têm que tomar cuidado, que às vezes eles entendem que os dados gerenciais de hospitais eles se enquadram nesses bancos de dados. Não é bem assim, a gente tem que entender que dados gerenciais, pelo menos é um entendimento que nós temos no nosso comitê de ética, dados gerenciais de um hospital colocam o hospital como um participante de pesquisa. Então, é interessante sim que o comitê de ética analise essas situações, muito embora não se trate de planilhas individuais com dados de pacientes. Só que esses pacientes existiram e entraram nessas estatísticas das instituições, então é bastante conveniente, sim, e bastante importante que a análise ética também seja feita, tá? Então não é porque você tem um banco de dados na sua mão que você pode usar, é isso que eu quero dizer. Pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para revisão de literatura científica. Olha que beleza, revisões narrativas, integrativas, sistemáticas, não tem que passar por comitê de éticas. Revisões de literatura, elas não precisam ser analisadas por comitês, tá bom? Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam identificar o sujeito, tá? Então, assim, uma situação que o próprio pesquisador passa e ele quer discutir. Se não tem um paciente envolvido, um outro participante, mas tem uma situação teórica que o pesquisador queira ilustrar a partir de uma experiência que ele vivenciou, tal, ele pode fazer sem precisar passar por comitê de ética. Vai ter algumas exceções aqui. Atividade realizada com intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento, sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, curso técnico ou profissionais em especialização. Então, aquela atividade de sala de aula. Então, você quer fazer um trabalho só, sabe, um trabalho para uma disciplina, para a sala de aula, uma pequena pesquisinha ali
para a sala de aula, que tem esse intuito de servir para aquele propósito daquela matéria, daquela disciplina. Não precisa passar pelo comitê de ética, mas vai ter uma exceção aqui. O pessoal envolvido decidiu que vai virar TCC, vai virar trabalho de conclusão de curso. Aí já muda. Se você vai aproveitar aquele trabalho que você fez com uma finalidade pedagógica dentro de sala de aula e vai publicar, vai transformar numa monografia, aí você tem que submeter o protocolo de pesquisa ao sistema CEP-CONEP, tá? Caso, durante o planejamento e execução da atividade de educação, ensino ou treinamento, surja a intenção de incorporação dos resultados destas atividades em um projeto de pesquisa, dever-se-á de forma obrigatória apresentar o protocolo de pesquisa ao sistema CEP-CONEP. Bom, então, parece que são muitas as condições de exceção, que não precisa submeter a comitê de ética, mas não são muitas, não. Então, são mais, assim, dados públicos, dados em conglomerados, revisão de literatura, e as pequenas experiências práticas e vivências de sala de aula. Só isso, tá? De resto, tem que passar pelo comitê de ética. Participante de pesquisa, ele tem direitos que são conhecidos, tá? A cartilha para o participante de pesquisa tem que estar em todos os sites dos CEPs e também está no site da CONEP, tá? Então, o participante, ele não é só informado, é um dever que os CEPs informem, é um dever que o próprio pesquisador informe sobre os direitos do participante, além de tudo, ele ainda tem acesso público à cartilha para ele entender bem quais são os direitos dele, se ele ainda não entendeu, tá? Então, são 17 direitos. Ele tem o direito de receber as informações do estudo de forma clara. Para isso, gente, a linguagem tem que ser adequada, tá? Ele tem que ter oportunidade de esclarecer suas dúvidas. Ele tem que ter o tempo que for necessário para tomar uma decisão autônoma. Então, não é uma coisa... isso já aconteceu uma situação na maternidade e que nós não aprovamos um estudo. Foi polêmico, porque o consentimento ele tinha que ser obtido no trabalho de parto, mas no processo de trabalho de parto, em pré-parto, já meio avançado. E eu lembro da gente ter discutido, mas essa paciente, essa participante em potencial, é uma paciente que ela está numa situação que ela tem dificuldade de exercer autonomia. Ela já está em trabalho de parto, é bem difícil obter um consentimento nesse momento. É muito complicado. Então, dadas as circunstâncias e os métodos empregados, a gente achou por bem não aprovar o protocolo. Ele seria muito invasivo à autonomia dessa pessoa, que seria colocada em xeque, porque ela não teria sequer tempo para tomar uma decisão, para ler 2, 3 páginas do termo de consentimento, com contrações a cada 5 minutos. É uma questão complicada. Ele tem que ter liberdade de recusa em participar do estudo, tem que ter liberdade de retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa. O participante tem a liberdade de retirar o consentimento de uso e guarda do material biológico. Ele deve receber assistência integral e imediata por danos de forma gratuita, e isso é uma responsabilidade do pesquisador. Não adianta jogar essa responsabilidade no SUS, que é o que todo mundo tenta fazer, e tem resolução para isso, que é a resolução 584, agora não me lembro, de 2018, que fala das pesquisas de interesse para o SUS. Então, assim, não há... o SUS não vai ficar com todo o ônus do pesquisador. O pesquisador fez besteira, joga tudo no SUS. Não é assim que funciona. Essa é uma atribuição, é uma garantia do próprio pesquisador. Ele tem o direito de requerer indenização por danos. Ele tem o direito de receber ressarcimento de gastos, incluindo os gastos de acompanhantes. Então, se a pesquisa planejada envolver que o paciente tem que ir por causa da pesquisa, ele tem que ir até o hospital mais vezes, ele tem o direito de solicitar, sim, o ressarcimento destas despesas, tá? Ele tem que ter acesso aos resultados dos exames realizados durante o estudo. Ele pode solicitar a retirada dos seus dados genéticos de bancos onde estejam armazenados. Ele pode, sim, ter acesso gratuito pós-estudo ao produto da investigação, quando for o caso. Acesso gratuito ao método contraceptivo escolhido, quando também for o caso.
receber aconselhamento genético gratuito, quando for o caso. Então, não adianta descobrir que o sujeito tem uma predisposição genética a uma determinada doença, uma determinada condição, e ignora. Você fez o exame, resolveu sua pesquisa? Que maravilha! E o participante, o que ele ficou sabendo sobre a análise genética? Ah, você não contou? Não, você não pode fazer isso. E você tem que dizer isso em termo de consentimento livre esclarecido, que você vai dar essa garantia para ele, tá? Você tem que assegurar a confidencialidade dos dados, que são do paciente, os dados não são seus e não são do hospital, né? Então, tudo que é produzido em termos de assistência médica e também de pesquisa tem que estar protegido por confidencialidade extrema. O paciente, o participante, ele tem assegurada a sua privacidade e ele tem o direito de receber uma via do TCLE ou do termo de assentimento livre esclarecido. O termo de assentimento é usado para menores de idade, é um termo que não é assinado necessariamente, é uma forma mais simplificada de transmitir para pessoas que têm a dificuldade de compreensão, ou mesmo para menores de idade, né? Você pode até fazer um teatrinho para explicar como que vai ser a pesquisa, porque o menor ele tem o direito de aceitar ou não, de maneira independente da vontade dos pais, tá? E por isso que existe esse TALE, que é o termo de assentimento livre e esclarecido. E ele tem que ter uma via, ele não tem uma cópia. Então, quando os pesquisadores colocam cópia, já dá pendência imediata. Ele não tem uma cópia, ele tem uma via dele, tá? Olha quantos direitos. Olha como é fácil violar, são 17 direitos, né? E aí surge o como, então, eu devo elaborar um termo de consentimento livre esclarecido que contemple todos aqueles direitos. Primeira coisa, ele tem que ser elaborado na forma de convite. O senhor, a senhora, você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem por objetivo, e aí você deve explicar o objetivo, explicar tudo que você precisa desse paciente, tá? Uma dica, não use modelos prontos. As universidades adoram deixar termos assim padrão e cada pesquisa ela tem um perfil, cada pesquisa ela tem uma população-alvo diferente, uma forma diferente de se comunicar. Você deve dar todas as garantias e todos os direitos devem ser preservados, mas a forma de comunicar ela tem que ser única para cada pesquisa. Então, usar modelo pronto é uma armadilha. Não caiam nessa armadilha. Nós temos aqui, até tenho no nosso comitê de ética, eu deixei orientações para elaboração de uma maneira mais detalhada. Está até no item modelos do site, mas é uma pegadinha, porque não é um modelo de TCLE, é como deve ser feito, o que você deve colocar, quais itens devem constar e o porquê desses itens, tá? Mas são orientações muito completas e vocês vão ter acesso a isso, tá? Primeiro passo, você consta todos os dados relacionados à pesquisa em si. Né? Primeiro você diz, ó, estou te convidando para uma pesquisa que tem um determinado objetivo. Aí você explica a pesquisa. Explica bem, explica os métodos, explica o que ele vai ser. Né? Você vai dizer que essa pesquisa tem determinados riscos, mas ela também tem alguns benefícios. Os benefícios podem ser diretos ao participante ou indiretos, que são mais sobre a questão do avanço da ciência em situações semelhantes àquelas que o participante está se submetendo. Tá, mas você tem que deixar isso tudo muito explícito. O segundo passo é informar todos os direitos do participante. E uma outra armadilha para vocês não caírem é não superestimar os benefícios em detrimento dos riscos. O risco você fala só um pouquinho, não fala muito. E os benefícios você amplifica, né? Isso daí é manipulação. E nós, nos comitês de ética, temos o olhar de lupa para perceber quando o pesquisador está querendo ampliar os benefícios e reduzir os riscos de uma maneira artificial, tá? Então, assim, algumas observações também que são importantes, tem que numerar todas as folhas do TCLE, 1 de 4, 2 de 4, etc. Se tiver 4 folhas, se tiver 2 folhas, 1 de 1, 1 de 2, tá? Rubricadas pelo pesquisador e pelo participante da pesquisa no momento da aplicação desse termo. Tem que ser elaborado em 2 vias idênticas, tendo em ambas as vias o endereço e o contato telefônico dos responsáveis pela pesquisa e do CEP local e da CONEP, quando pertinente. Se for
analisado pela CONEP, vai também dados da CONEP, se não, os dados do CEP que analisou a pesquisa, tá? E do pesquisador. E não adianta dar um ramal que não, lá do hospital, que não vai, que vai tocar e que você não vai achar aquele pesquisador, tá? Tem que ser um contato telefônico que legitimamente um participante de pesquisa possa encontrar esse pesquisador, tá? Porque também tem esse tipo de truque. Pode colocar também um e-mail, coloque formas alternativas de contato. Tem que constar espaço para data, nome, assinatura e do convidado a participar da pesquisa, ou o do representante legal e do pesquisador responsável pela pessoa por ele delegada. Então, todo mundo assina, tá? As assinaturas devem estar no final do termo, mas não podem ficar isoladas em folha separada do corpo do texto. Olha quantos pequenos detalhes. E logo acima do local de assinatura do participante da pesquisa deve haver uma declaração que expresse o cumprimento de todas as exigências contidas no termo. Então, é uma declaração assim, eu, fulana de tal, fui suficientemente informada ou informado a respeito dos objetivos da pesquisa e entendi que tenho o direito de retirar o meu consentimento a qualquer momento, entendi que não há custos envolvidos, não há despesas, e fui suficientemente informada e, portanto, aceito participar da pesquisa, tá? Então, você começa elaborando assim, a senhora, o senhor está sendo convidado, e termina com uma declaração do próprio com a redação da declaração do próprio participante de pesquisa. Declaro ter sido suficientemente informado, etc, etc. Ok? Agora vem o super aviso, um dos avisos mais importantes, principalmente para quem atua em hospital, que é bem o caso de vocês. Não confundam TCLE para procedimentos terapêuticos, cirúrgicos ou diagnósticos com TCLE elaborado para pesquisas, porque é ilegal inserir esse jabuti no TCLE quando o paciente vai se submeter a um procedimento, tá? Então, é ilegal inserir, em termos de consentimento de procedimentos médico-hospitalares, cláusulas envolvendo autorização para uso de informações com finalidade científica. É uma tentação, já ouvi vários profissionais no hospital escola falarem assim, mas o paciente já não assina um termo quando ele entra no hospital, ele já não autoriza a cirurgia, não autoriza os procedimentos, está cheio de termos que ele assina, já não está bom? Não, não. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela já traz para nós a ideia de que a informação ela é coletada por uma determinada finalidade. Quando o paciente entra no hospital, ele está vulnerável e doente, ele quer ser tratado, ele não quer colaborar com pesquisa. Então, ele não pode ter o tratamento dele ou sentir que tem o tratamento dele condicionado a ele também fornecer dados para pesquisas. E não caiam na tentação de usar o argumento: ele não está pagando, é público, então ele pode nos devolver desta forma. Não, isto é uma violação de direitos, tá? Até porque os impostos dos munícipes e dos cidadãos daquele país, e nós temos um sistema público, um sistema socializado de saúde, os impostos já pagam, então ele está pagando sim. Então não tem essa de dizer ele não paga, então ele me paga de um outro jeito. São tentações, porque eu estou dizendo isso porque são narrativas que a gente escuta pelos corredores, tá? Então não tem essa. Ele tem autonomia e ele entra no hospital doente e ele quer ser tratado. Ele não entra no hospital para ceder informações para pesquisa. Você deve fazer um outro termo de consentimento quando os dados desse paciente puder constar em uma pesquisa científica, ok? Então, por isso que eu coloquei em negrito e vermelho, porque isso aqui é uma tentação, tá? Dispensa de TCLE, né? Vocês já devem estar se perguntando, com certeza se eu vou só dar uma olhadinha no prontuário e preencher uma planilha, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, tá? O item 4.8 da Resolução 466 esclarece que nos casos em que seja inviável a obtenção do termo de consentimento livre esclarecido ou que esta obtenção signifique riscos substanciais à privacidade,
e a confidencialidade dos dados do participante ou aos vínculos de confiança entre pesquisador e pesquisado, a dispensa do TCLE deve ser justificadamente solicitada pelo pesquisador responsável ao sistema CEP-CONEP para apreciação, sem prejuízo do posterior processo de esclarecimento. Eu não tô dizendo nada, a senhora tá falando. Pelo amor de Deus, você vai ter muitos coincidentes. Então, isso quer dizer o seguinte, que o pesquisador ele pode solicitar a dispensa, mas ele tem que tomar bastante cuidado com a linha de argumentação. Uma situação, por exemplo, de dispensa pode ser quando você quer avaliar alguns comportamentos de risco, como, por exemplo, pessoas que entraram na maternidade que sabidamente eram usuárias de drogas ilícitas. E aí você quer perguntar algumas coisas para o paciente, quer dizer, perguntar, você quer usar os dados de prontuário dessas pacientes que, na confiança médico-paciente, declararam ser usuárias de drogas. Estou dando um exemplo que me ocorreu porque temos um estudo semelhante sendo conduzido no momento. Então, quando você justifica que, por ser um problema estigmatizante, por haver o risco destas pacientes, destas participantes recusarem completamente o uso dos dados porque elas têm medo de ter problemas com a lei, mas que é muito importante obter resultados sobre as questões envolvendo a gestação, o parto de pessoas que são usuárias de drogas. Então, esse é um motivo interessante para a dispensa de TCLE, porque você vai dizer, olha, eu vou ter uma diminuição enorme de aceites de uso de informação, porque a pessoa vai ficar com medo da polícia. Aliás, ao ligar ou falar depois para uma paciente que era usuária de drogas, por exemplo, que a gente quer obter essas informações para produzir conhecimento, ela pode ficar paranoica, tipo, nossa, mas o que vai acontecer comigo? Isso também pode acontecer em prostitutas, em outras situações que são muito sensíveis, então, com bastante justificativa, com um argumento bastante consistente, você pode solicitar dispensa de TCLE. Se para obter um TCLE, porque você tem dados desatualizados, sei lá, você teria que entrar em contato, os dados são super antigos, então os cadastros são super antigos. Você pode pedir. Agora, você não pode dizer que a paciente que foi atendida no mês passado, colocar como dispensa de TCLE, olha, eu quero obter dados de pacientes do hospital que foram atendidos até junho de 2022. Tudo bem, de 10 anos atrás, você não tem os mesmos números de telefone, mas você não pode pedir dispensa para todas de TCLE para todos os seus casos, porque os casos de junho de 2022, com certeza o cadastro está mais do que atualizado. Então, pode pedir? Pode, mas não pode escrever assim, dados de prontuário. Essa é a justificativa da dispensa. Mas vai voltar, vai voltar. Não é justificativa. Por quê? Porque essas informações foram coletadas por um motivo e o dono da informação é o paciente, porque o prontuário é do paciente. Ele é guardado pela instituição, mas o dono da informação é o paciente, não é o médico e não é a instituição. A instituição ela tem o dever de guardar com responsabilidade, tá? Então, escrever estudo com prontuário não é aceitável, tá? Volta da pendência. Uma situação peculiar, recente, são as pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual. Cada vez mais a gente tem empregado ambientes virtuais para solicitar mesmo a participação dos participantes ou mesmo de coletar dados a partir de questionários enviados em formulários eletrônicos. Super viável, é muito bom. Então, há uma carta circular que traz orientações de como fazer isso, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados e todos as demais resoluções vigentes, tá? Então, ela está em conformidade com a 466 e com a 510, também considera LGPD,
tá? E enfatiza, essa carta circular enfatiza o processo de obtenção de consentimento e orienta os pesquisadores sobre como deve ser a comunicação num ambiente virtual. Se você pode mandar grupo de WhatsApp, pode fazer? Não, não pode. Você pode fazer uma lista de transmissão, porque um não pode saber que o outro, você tem que manter um sigilo. Então, você não pode mandar um e-mail com um monte de e-mails de potenciais participantes e todo mundo vê todo mundo que está ali sendo convidado para pesquisa. São situações que a carta circular traz. Então, quem for usar qualquer etapa de pesquisa empregando ambiente virtual, mesmo telefônico, agora com a telemedicina, né, é muito interessante usar as lives, o telefone, é uma tentação, mas tem formas de armazenar de maneira a salvaguardar os direitos e a proteção desses dados, tá? Então, tem regra para isso. Essa carta circular, para quem for usar qualquer etapa em ambiente virtual, tem que ler. Ela é curta, mas ela é muito específica. E os comitês de ética, quando estão diante de um formulário web, por exemplo, eles têm que analisar o formulário na íntegra. Ele tem que estar pronto, ele tem que ser submetido pronto. Não tem que dizer, eu pretendo fazer um questionário assim, assado. Não, mande tudo, tá? E a plataforma Brasil, aquela introdução que eu quero tentar fazer, e vamos ver se eu consigo alguns insights para que vocês possam começar a submeter o projeto de vocês. A plataforma Brasil é uma base nacional unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos, tá? Ela permite esse acompanhamento em seus diferentes estágios, desde a submissão inicial até a aprovação final pelo CEP e pela CONEP. Aliás, ainda digo mais, os relatórios periódicos a pedido do CEP, tudo isso é submetido dentro desta plataforma. Ela torna o processo de submissão e apreciação ética mais seguro, mais rápido, mais confiável. Não são permitidas análises éticas em comissões científicas institucionais paralelas. Essa é uma outra tentação que muitas instituições têm, de fazer análises preliminares. Se for uma análise, uma qualificação de projeto, uma análise dentro de uma disciplina, tá ok, mas ficar fazendo análise ética fora da plataforma Brasil, fora do sistema CEP-CONEP, é muito ruim e pode levar à judicialização e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, o pesquisador, ele também tem que tomar cuidado com quem ele vai mandar o projeto, tá? Então, este sistema é o mais seguro para todos, tá? Bom, só em 2022 já foram submetidos 40.227 projetos. É muito projeto. Até hoje, até a atualização de 4/7, foram 824.664 projetos desde o início da plataforma Brasil. Ela é um grande sucesso, ela é muito confiável mesmo. São 30.572 instituições cadastradas. Não quer dizer que são 30.572 CEPs, porque você cadastra a instituição, um hospital, e a instituição que propõe a pesquisa é esse hospital, então tem que ter anuência da diretoria e tudo mais, mas o CEP que vai analisar, ele pode não ser o do hospital, porque se o hospital tem CEP, ótimo. Se não tem, a CONEP decide por critérios geográficos e afinidade também da temática, né? Decide qual CEP pode fazer a análise, tá? Bom, primeira coisa é você fazer um cadastro. Tenho muitas informações aqui neste link do Conselho Nacional de Saúde, mas é muito simples. Você clica em cadastre-se no início, fica atento para as recomendações iniciais de uso do sistema, registra dados complementares de currículo, registra os dados de identificação de usuário, registra o vínculo com a sua instituição. Então, você pode vincular quantas instituições você quiser. Então, Universidade Federal, o hospital tal, a clínica não sei das quantas você quiser. Você deve tomar o cuidado de, ao submeter um projeto, submeter dentro de considerando quem é a instituição proponente corretamente, que é o hospital, é a universidade ou é a clínica, tá? Você, ao final do cadastro, vai receber a sua senha de acesso no e-mail que foi inserido no cadastro. E ali você pode fazer mudanças de senha e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. Quando você cadastra uma instituição,
você tem 3 tipos de instituição possíveis, né? Então, você se cadastra nas instituições, mas a função que as instituições vão ter no seu trabalho, elas podem ser diferentes. A proponente é a instituição com a qual o pesquisador responsável tem vínculo e em nome da qual apresenta a pesquisa, corresponsável pela pesquisa e pelas ações do pesquisador. Em projetos multicêntricos e unicêntricos, essa instituição será o centro coordenador do estudo. Se o local não tem CEP, então o centro coordenador do estudo vai ser um CEP designado pela CONEP para avaliar esse projeto. A instituição participante é uma extensão do centro coordenador da instituição proponente, ou seja, a pesquisa acontece integral e simultaneamente ao centro coordenador. Então, a instituição participante é uma instituição que faz todos os procedimentos que faz o centro coordenador. E tem, inclusive, um líder próprio para aquela pesquisa. Então, é característica a instituição participante de projetos multicêntricos, tá? A coparticipante é aquela na qual haverá o desenvolvimento de alguma etapa da pesquisa, não a pesquisa completa, alguma etapa. Esta é, portanto, uma instituição que participará do projeto, tal qual a proponente, apesar de não o ter proposto. O pesquisador responsável por esse estudo será sempre o mesmo da instituição proponente. Então, ele é da Universidade Federal X e vai coletar os dados no Hospital Universitário Y. Então, ele é o mesmo que transita entre as duas instituições, então ele é o pesquisador responsável, tá? Sempre. Então, há uma diferenciação. Quando o projeto é unicêntrico, a proponente faz todos os procedimentos. Se ele tem coparticipantes, só alguns procedimentos. Ele pode ter mais de uma. Ele faz um pouquinho numa, só um procedimento A numa instituição, o procedimento A e o B. Agora, todo o resto dos procedimentos A, B, C e D são feitos na instituição proponente. Quando é multicêntrico, aí eu tenho uma participante ou mais. E também, se eu quiser, posso ter coparticipante, tá? Só que, assim, a instituição proponente, ela tem o pesquisador responsável, que também é responsável, é o mesmo que é responsável lá na coparticipante. Ele vai fazer aquele outro pedacinho. E quando ele introduz outras instituições, que podem ser outras universidades em outros estados, aí ele vai introduzir um outro pesquisador responsável, P1, e o P2 até PN. São responsáveis com habilidades acadêmicas suficientes para serem responsáveis por aquela pesquisa nestes outros centros. Quando o pesquisador já está cadastrado, ele abre a aba pesquisador e faz a nova submissão e segue todas as etapas que estão aqui abaixo. Ele coloca informações preliminares, área de estudo, desenho do estudo, detalhamento do estudo e outras informações. Tudo que está aqui tem que estar no projeto, na brochura, como a gente chama, do projeto final. Então, não tem que ter nada a mais nem a menos. Ele vai fazer, o pesquisador faz Ctrl+C, Ctrl+V, tá? E submete tudo num formulário padronizado, que depois vai se constituir numa folha chamada Informações Básicas do Projeto, que vai para o comitê, assim como todo o restante do protocolo, que é o projeto completinho formatado, os dados do pesquisador, as autorizações institucionais, TCLE e outros termos que forem exigidos pelo Comitê de Ética Local. A tramitação, ela segue essas 4 etapas muito simples. Primeiro, o projeto chega no CEP via Plataforma Brasil e entra em recepção e validação documental. A gente tem 10 dias para fazer isso. Depois que os documentos são analisados e aprovados assim, não tem nada fora de formatação, está tudo bonitinho, os documentos estão corretos, é a secretária que geralmente faz isso. Aí ela indica um relator. O coordenador, ele aceita ou não, ele pode rejeitar aquele relator por algum motivo. O relator está de férias, ou ele já está com muitos projetos, vai indicar outro que tem mais afinidade com a área de estudo desse pesquisador. Aí, na etapa 3, o projeto, uma vez já sendo aceito pelo relator, ele faz a relatoria e o projeto vai para o colegiado, ele vai para uma reunião. As reuniões, elas podem ser
semanais, quinzenais ou mensais, tá? Cada CEP decide em seu regimento interno a periodicidade das reuniões, ordinárias e extraordinárias. E aí, assim que ocorre a discussão no colegiado, a partir daí é elaborado o parecer do colegiado e o coordenador delibera o parecer final que vai para as mãos do pesquisador, tá? E tudo isso é feito na plataforma Brasil. Algumas notificações elas não funcionam muito bem, então é prudente que o pesquisador sempre dê uma entradinha ali no seu perfil para ver se teve alguma movimentação. Mas, via de regra, ele recebe notificações dessas etapas. Quando o fluxo é de coparticipantes, muda um pouquinho, tá? Porque ele tem um centro coordenador, que é quem faz a primeira análise. Quando ocorre uma análise favorável, um parecer de aprovação, somente aí é que ele vai para o centro coparticipante. Ele precisa já estar aprovado ali para ir para o centro coparticipante, tá? Se ele não for aprovado, então, mesmo que, inclusive, na coparticipante, se ocorrer a não aprovação do projeto, nem cabe recurso. A instituição ela é retirada, tá? Se não for aprovado também na instituição, no centro coordenador, a instituição participante, então, nem vai para a coparticipante, tá? É um fluxo um pouquinho diferente. É importante conhecer, porque às vezes a gente escorrega em algumas coisas, como emissão de recursos quando ocorre não aprovação. Então, quando se trata de instituição coparticipante, não tem. Mas a coparticipante, ela emite pendências, sim, que são analisadas completamente em paralelo. O centro coordenador continua recebendo emendas e tudo mais, e o coparticipante está fazendo análise da parte que é pertinente a ele. Relatos de caso. Muita gente acha que não precisa submeter análise ética. Lê do engano. Todos eles, principalmente na área biomédica, são estudos que têm um delineamento descritivo, sem grupo controle, têm um caráter narrativo e reflexivo, eles ilustram uma situação. Então, tem um caso envolvido, tem um participante ou tem uma instituição como participante. Então, tem que submeter ao CEP, porque não é isento de riscos, porque, no mínimo, a perda de confidencialidade pode acontecer, que é um risco e que tem que ser declarado. Tem que ser submetido antes da publicação. Por que eu enfatizo antes? Porque a gente já está enfrentando até um caso lá no nosso comitê de uma publicação que saiu antes da tramitação, e aí o que aconteceu? A gente já deu não aprovado. Então, ele não tem uma validação ética e incorreu em uma prática abusiva, tá? É uma má conduta ética. Isso pode acontecer. Então, não caiam na tentação de, demora muito o comitê de ética, deixa eu mandar o relato de caso para a revista. Até analisar na revista demora um pouquinho, aí as coisas coincidem. Você vai errar esse cálculo, não tem jeito de acertar. Então, faça as coisas direito. As modalidades são relato de caso completo, você pode submeter completinho, até a conclusão, até aquelas considerações finais, tá? Então, lá do problema de pesquisa até as considerações finais, e você encaminha o TCLE já assinado. Você pode encaminhar tudo. Ou então você pode encaminhar o projeto de relato de caso. Então, você dá uma fundamentação teórica, explica os objetivos, explica que o método é o relato de uma situação, de um caso, brevemente. É um projetinho pequeno, simples, você já apresenta o formato do TCLE, que você vai obter a assinatura do participante posteriormente, tá? Mas TCLE é obrigatório. Ou então, você solicita uma dispensa fundamentada. Então, alguns casos de pacientes que vieram a óbito com situações muito dramáticas. Então, você pode querer poupar alguns familiares de ter que assinar, mas os familiares também podem assinar por pacientes que foram a óbito, mas aí tudo é visto caso a caso. Quem vai analisar isso vai ser o comitê de ética, tá bom? Então, como é que são feitas essas análises, né? A gente recebe tanto os protocolos para analisar e também recebe denúncias vindas de participantes de pesquisa, de outros comitês de ética ou de pessoas das instituições, tá? Então, não dá para ter má conduta. E o que é má conduta?
e que entra também na análise ética, e não só a análise daquele projeto. A gente também vai ficar com o radar ligado para detectar autoria indevida, porque pode ocorrer plágio, autoplágio ou abuso de autoridade, e isso às vezes a gente percebe nos protocolos. Conflitos de interesse que podem comprometer os resultados da pesquisa, falsificação ou manipulação de dados e resultados, e a gente tem vivido isso recentemente, porque também os CEPs, eles não analisam só os protocolos daquela instituição. Os CEPs podem analisar protocolos vindos de diversas instituições, tá? A pedido da CONEP. Então, muitas vezes acontecem algumas situações que nós percebemos que são da instituição onde tem o CEP ou de outras também. Então, esse tipo de manipulação de dados, às vezes a gente se depara. É raro, porque tem que ser muito ousado para fazer isso, mas acreditem, isso existe. Falta de rigor científico, né? Falta de cuidado com a coleta e análise de dados, por exemplo. Tá? Então, pode ser algo a detectar no protocolo. E descumprimento de exigências legislativas e regulamentares, tá? Então, o CEP tem um prazo de 30 dias para liberar o parecer. Obviamente, tem 10 dias para gerar o certificado de apresentação para apreciação ética, o CAI, né? Tem esses 10 dias de até verificar todos os documentos, a adequação deles. Então, gente, pode reclamar, sim. Olha, está vencendo aí os 30 dias, perguntar para o CEP o que está acontecendo, o CEP não se manifesta, pode mandar e-mail para a CONEP. Eu estou com um tempo já muito avançado aqui, pelo que eu estou percebendo, então, eu não vou entrar nesse checklist de análise ética, mas saibam que ele está no site da CONEP. Então, vocês podem saber como agora nós estamos fazendo análise ética. Nós temos agora uma padronização, então, se estiver faltando algum item, nós temos agora como argumentar para o pesquisador de uma maneira bem fácil para nós, que somos de comitê, mas torna essa apreciação ética extremamente detalhada, o que é muito bom para todas as partes. Existe também um banco de pendências e sugestões de padronização que nós temos para redigir para vocês, pesquisadores, uma boa maneira de comunicar o problema que está em questão, para ser corrigido, tá? Aí os resultados podem ser aprovado, aí quando está tudo bem, com pendência, quando precisa de correções, não aprovado, quando a decisão considera que esses óbices éticos são tão graves que não dá para superar numa tramitação de pendência. Tá? Arquivado, aí o pesquisador, quando ele descumpre os prazos para enviar as respostas às pendências, então a gente tem o direito de arquivar depois de 30 dias, tá? Isso está na norma operacional. Suspenso, quando a pesquisa aprovada já em andamento deve ser interrompida por motivo de segurança, especialmente referente ao participante da pesquisa. E o projeto também ele pode ser retirado, geralmente a pedido, tá? Quando o sistema CEP-CONEP acatar a solicitação do pesquisador mediante justificativa para a retirada do protocolo antes de sua avaliação ética. Nesse caso, o protocolo é considerado encerrado, tá bom? São essas 6 condições. O mais comum é aprovado, não aprovado e com pendência, tá? Vocês precisam visualizar o projeto, e então, para visualizar, você já está na aba pesquisador, é só vir na situação em pesquisa que você quer, se ele está em validação, se ele está em apreciação, ou marca tudo. Eu acho até que esses filtros, eles são um pouco restritivos. Marca tudo e vê a lista. Tá? A não ser que você seja um pesquisador que tem mais de 200 projetos arquivados, então é melhor você segmentar um pouco aqui a situação da pesquisa que você quer verificar. Mas está aqui. Então, em recepção e validação documental, a situação está aqui e tudo certo. É facílimo de visualizar a situação do projeto. Tá? Demais orientações aparecem nesse manual, que é completíssimo, maravilhoso, não dá para ter dúvidas sobre nada. E também esse manual de orientação sobre as pendências frequentes em protocolos, isso é um salva-vidas. Você vai ler essas pendências e você vai evitar de cometer estes deslizes, tá bom?
e as referências para vocês de tudo que foi falado, de artigos e das resoluções, os sites, tá certo? Eu me estendi bastante, gostaria de pedir desculpas por isso e abrir para perguntas se ainda tivermos esta chance, não é? Então, parabéns, Renata, pela apresentação, gostei bastante. Tem muitas perguntas, aí vamos abrir o pessoal que está nos assistindo, para quem quiser fazer algum tipo de pergunta. Vem aqui, vou abrir o microfone. Já queria adiantar, no caso, se você vai apresentar um caso no congresso, você tem que cadastrar o caso na plataforma Brasil também, ou você entrega no CEP diretamente no hospital? Não, então, o CEP, ele é uma instância que pertence a esse grande sistema, CEP-CONEP. Então, você vai apresentar um relato de caso num congresso, este relato de caso deve ser submetido à apreciação ética por um comitê de ética em pesquisa. Se o comitê de ética em pesquisa, ele é da mesma instituição do pesquisador, é muito bom, não é? Mas se não for, ele vai colocar qual é a instituição dele proponente, mas essa instituição não tem CEP, a CONEP vai designar um CEP para fazer análise. Ele tem que ser entendido como um projeto experimental, como um projeto observacional, como um projeto de qualquer natureza. Um relato de caso, ele deve ser submetido à apreciação ética, sim. E não Certo. nada de comitês paralelos dentro dos hospitais. Isso não pode acontecer. Então você tem que cadastrar na plataforma Brasil. Plataforma Brasil, sim. Então Deve não seria cadastrar. não seria um projeto, já seria se apresenta ele como uma Sim, apresentação de um caso. Você fala o tem resumo do caso. duas modalidades possíveis: o relato completo e finalizado, ou o projeto de relato de caso. O pesquisador escolhe qual é o momento que ele está da redação desse relato de caso e ele tem essas duas opções, ou seja, é bastante flexível, porque é a única situação em que o comitê de ética aceita um trabalho que já está concluído, é no relato de caso. É só é só nessa circunstância que um comitê de ética analisa um trabalho concluído, porque isso eu não comentei, mas é muito importante as pessoas saberem que não existem análises retroativas. Então, o sujeito fez um experimento ou fez uma observação com 200 prontuários, já finalizou, já discutiu, já concluiu, já está prestes a publicar. Eu não passei pelo comitê de ética, e agora? Bom, vou encaminhar para o comitê de ética. Não. Projeto que já foi concluído, ele não é analisado. Então, o pesquisador perde a chance de ter essa chancela ética do trabalho. Então, ele não pode fazer isso. Então, não fazemos análises retroativas de projetos que já foram concluídos, a não ser no caso do relato de caso. Então, assim, quem estiver tentando fazer uma análise retroativa de algum projeto está incorrendo numa violação ética. É muito errado fazer isso, né? É uma má prática em pesquisa. Certo. Agora eu vou fazer outra pergunta. Só algumas perguntas. Eu tinha várias perguntas, mas devido ao adiantado do tempo, no caso de trabalho retrospectivo, no caso de prontuário, o termo no livro de livre consentimento, quando você não acha no caso, né, o pesquisado, o paciente, né, como é que você faz? Você escreve lá no termo de consentimento, você não achou aquele dado? Ótima pergunta, você me deu uma oportunidade de esclarecer essa situação. A gente pode lançar mão quando não conseguir o contato com o paciente, que é o dono das informações, que é o dono do prontuário. Quando a gente não conseguir esse contato, mas a gente tem que demonstrar que vai se esforçar para obter. Então, eu posso mandar um e-mail, eu posso tentar telefonar nos cadastros hospitalares que eu tenho disponível. Aí eu não consegui. Então, o que eu faço? Eu tenho que ter uma planilha do processo de consentimento. Então, nessa planilha, eu vou dizer o dia e a hora que eu tentei ligar e que não deu certo.
Eu não consegui falar com essa pessoa. Então, eu anoto, mas eu coloco lá no meu método. Eu vou tentar 3 vezes. Esgotadas as 3 tentativas e não obtendo sucesso, eu apresento a este comitê, eu apresento o termo de compromisso de uso de dados, chamado TCUD. O termo de compromisso de uso de dados é um termo razoavelmente longo em que o pesquisador ele diz exatamente que dados ele precisa de prontuário, e ele se compromete à guarda segura dessas informações, a pesquisa segura, ele vai dizer que ele vai até o SAMI e fazer tudo de forma bastante controlada para tentar minimizar os riscos de perda de confidencialidade, perdas físicas no prontuário, porque isso é um risco. Isso é um risco que está na pesquisa, né? Você pode perder uma folha do prontuário. Isso é muito grave, porque essa folha pode ser crucial depois para os tratamentos médicos, né? Então, ele deve se esforçar para obter o consentimento dos pacientes cujos prontuários serão observados, verificados. Se ele não conseguir, então ele pode sim solicitar a dispensa do TCLE com a apresentação do TCUD, que é termo de compromisso de utilização de dados. E isso tem, inclusive, no nosso site do nosso comitê de ética. Até vou deixar aqui no chat o link do nosso site, porque vocês não vão submeter pesquisas no nosso território, né? Mas ele tem bastante informação útil que vocês poderão querer conhecer um pouco melhor, porque muitos CEPs têm informações muito enxutas e o nosso tem até que informações bem completinhas. Tá aqui no site, tá? O nosso site aqui no chat. Então é isso, o pesquisador ele deve demonstrar esforços em obter o consentimento para utilizar informações de prontuário. Hoje em dia, com os meios digitais, ficou um pouco mais fácil, né? Ele pode obter por e-mail, ele pode pegar o telefone celular dos pacientes e mandar uma mensagem, mas ele tem que ser criativo, e aí ele usa aquela carta circular sobre a tramitação dos projetos em qualquer etapa em ambiente virtual, que é essa etapa da solicitação do consentimento. Né? Isso. Mas não dá para prontuário, dispensa de TCLE automática, não dá. Ele pode ter 300 pacientes para consultar e só conseguiu falar com um. Tudo bem, não tem problema, nós não vamos questionar. O que acontece é que ele vai ter a planilha, que vai dizer que para o paciente X ele tentou, algumas vezes não conseguiu. Porque o que pode acontecer? Um paciente ele pode chegar no hospital querendo o prontuário dele, e de repente está na mão do pesquisador. E ele vai falar o quê? Eu não posso obter as informações porque está na mão do pesquisador nesse momento, mas ninguém me perguntou. Então, esse é um respaldo para o pesquisador. O pesquisador tem que entender que respeitar essas etapas é protegê-los de judicialização também. E é isso que o pesquisador tem que entender. Conhecendo a lei, ele vai saber que ele vai ter que respeitar, porque a lei vai estar do lado do mais vulnerável, e o vulnerável na relação será sempre o participante de pesquisa. Tem uma pergunta que existe um cronograma de avaliação dos projetos pelo CEP? Sim, existe a norma operacional 1 de 2013, ela estabelece esse prazo. Então, a recepção dos documentos, quando o pesquisador entra com os documentos, existe 10 dias para processar essas informações. Assim, esses documentos estão corretos, e aí é o encaminhamento até o relator. A partir do momento em que esses documentos são recepcionados pelo CEP, começa a contar os 30 dias. Então, no máximo, são 40 dias para emitir o primeiro parecer. Mas esse parecer ele pode ser dependente. É por isso que o processo acaba ficando um pouco moroso. Por isso que eu digo, conheçam a 466, a 510, conheçam as pendências mais frequentes e tentem se cercar para evitar a pendência. Porque se a reunião do Comitê de Ética for mensal, como é no nosso caso lá na Cachoeirinha, então isso pode levar a um atraso substancial lá no processo final. Então, eu vou dar uma pendência hoje e eu só vou analisar essa pendência daqui
30 dias. Então, isso pode levar... A análise pode acabar acontecendo em 90 dias ou mais do que isso. E, muitas vezes, o pesquisador também, ele demora para postar ali, para submeter as correções. Então, não pode demorar muito. O pesquisador tem que ser ágil, assim como o CEP tem que ser ágil também. A Conep tem tido análises muito rápidas. Ela tem feito análises que têm, em média, 15 a 20 dias. Tá? Ela analisa até mais rápido do que os CEPs locais, muitas vezes. Tá? Agora, essa velocidade para o processo final ser concluído depende não somente dos prazos do CEP, mas também do respeito aos prazos pelos pesquisadores. Tem muitos casos em que os pesquisadores ignoram o e-mail, a notificação, esquecem que submeteram um trabalho, quando vão ver, estão prestes a ter o trabalho arquivado, porque já passou 30 dias e ele não mandou as correções. Eu já levo 30 dias para analisar, depois ele leva 30 dias para mandar as correções. Daí eu tenho mais 30 dias para fazer a segunda avaliação. Aí sim, fica muito longo o prazo, né? Então, o pesquisador também tem que prestar bastante atenção e ficar muito vigilante com os prazos dele também. Não sei se o pessoal quer fazer mais algum tipo de pergunta, mas já teve um trabalho que eu submeti e ficou pendente e foram feitos alguns tipos de correções. Entendeu? Eu fiz as correções. Depois, aí, por nova avaliação, mandaram outras correções Ah, E assim o negócio foi demorando, né? Porque toda vez que eu é, mandava, o carro mandando... Aí realmente ficou bem complicado. Mas, enfim, eu acho que isso não é a regra, né? Mas, Não, mas pode acontecer. Alguns trabalhos, quanto maior o risco, ou às vezes o trabalho ele não está compreensível o suficiente. Então, o pesquisador ele tem que se comunicar de uma maneira que esse colegiado do Comitê de Ética compreenda muito bem a pesquisa, para não deixar margem a dúvidas. Por isso que é importante o pesquisador conhecer as resoluções vigentes, porque aí ele vai entender a lógica do pensamento do relator de um comitê de ética, não é? bom, eu acho que não está adiantado a hora. Renato, eu agradeço a sua participação. Foi muito bom, esclareceu muita, muitas dúvidas, né, que nós temos sobre essa questão da ética. Foi muito interessante mesmo. Eu espero ter novas oportunidades de convidá-lo a apresentar novos temas, né, como esse outro que você acabou de falar. E na próxima vez eu gostaria de ter a sua participação novamente nos nossos cursos, né, que isso é muito importante para o nosso aprendizado. Muito obrigado e Claro. boa noite para você, tá? Até a próxima. Será um prazer colaborar novamente e eu vou deixar o link com essa apresentação em PDF para quem tiver interesse de acessar todos os links que estão dentro da apresentação, que tem um material muito rico de referências ali também. Eu Tá. encaminho para você, professor. Obrigado, Tá viu? certo? Muito obrigada novamente pelo convite e até a próxima. Até a próxima e boa noite a todos. Muito Boa obrigado, noite a Matheus. Tchau, todos. até mais, Matheus. Tchau.